Como vão, Raverins, Racol Beceder? Vamos falar hoje sobre Shavuot, a festa da entrega da Torá. Antes de nós falarmos um pouquinho aqui sobre o que significa Shavuot, que nós veremos comemorar hoje à noite, tá? Existem muitos detalhes, existem muitos midrashim, existe muita questão no Talmud, muito comentário dos sábios sobre, tá? Mas vamos tentar ser breve aqui, porque como eu sempre falo, a intenção desse canal é deixar você por dentro do que é o judaísmo, tá? Do que é a Torá, o que é realmente, tá? O conceito dos mandamentos de Deus, tá? Dentro do contexto original aqui do hebraico. Então, para nós começarmos a falar sobre a questão de Shavuot, vamos falar assim, o que significa Shavuot? Shavuot, ela é a festa da entrega da Torá, tá? Deus entregou, vamos colocar assim, né, os 10 mandamentos, tá? Na linguagem que todos possam entender, tá? Mas no hebraico mesmo é a Seret HaDibrot, tá? Que seriam o quê? A Seret HaDibrot. Seriam o quê? As 10 falas, os 10 ditos de Deus, tá? Isso no hebraico original. 10 mandamentos foi uma tradução que fizeram, tá? Então, quando Deus entregou ali para Moshe, né, falando, Anohi Hashem Elohechem, eu sou o Deus de vocês, né? Eu sou o Deus que tirou vocês ali do Egito, né? Não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura, o segundo mandamento, tal. Tá? Então, a festa de Shavuot, ela se resume ao dia em que o povo judeu recebeu a maior dádiva da humanidade, que seria realmente o nosso próprio manual de instruções, como nós, ser humano, funcionamos, tá? Pelo próprio criador, fabricante, por assim dizer. Então, vamos passear um pouquinho aqui sobre o que representa Shavuot, o que nós podemos tirar aqui de verdade sobre Shavuot, tá? Nós sabemos que nós estamos aqui hoje no 49º dia da contagem do homem, tá? Quem me acompanha no canal, já falei também aqui sobre a contagem do homem, só ver aqui na playlist sobre a questão das festas, tá? Nós sabemos que quando o povo de Israel, eles estavam cativos no Misrai, no Egito, eles chegaram ao 49º nível de impureza, a ponto de os nossos sábios disseram que se eles chegassem no 50º seria praticamente irreversível a situação. Então a contagem do homem, ela começa do primeiro dia, depois ali da festa de Pêssah, a contagem aquela medida que se tinha a trazer ali da cevada, e Deus falou para o povo contar durante 49 dias, durante 7 semanas, 7 vezes 7, essa contagem, essa medida que eles tirariam ali da sua colheita, justamente, tá, até chegar ao 50º dia, para eles poderem então tirar todas aquelas cascas, aqueles potes que seriam do estado de impureza. Mas vamos agora aqui realmente para a festa de Shavuot, tá? O que nós temos em Shavuot? Na verdade, nós temos pontos interessantes a tratar aqui. Como que foi o recebimento da Torá? Como que o povo judeu se preparou para receber a Torá? Este é o primeiro ponto. Quando Deus falou para Moisés, que ele, na verdade, vamos voltar um pouquinho. O povo falou assim, Moisés, você sempre tem falado com Deus. Queremos nós, vemos, ouvimos e escutamos Deus. Moshe levou até Deus o pedido do povo judeu e para Deus foi bom, tá? Então o que Deus falou? Pede para o povo durante 3 dias se prepararem, tá? Durante esses 3 dias eles não poderiam se contaminar, né, com nada que fosse impuro, não poderiam ter relações com suas esposas, eles teriam que passar por um processo de mikve, que seria uma imersão para se purificarem, tá, ritualmente. E assim o povo fez, tá? Quando chegou o grande dia que Deus iria falar com o povo, todo o povo se reuniu ao pé do Monte Sinai, tá? Aqui tem uma questão, existiam, na verdade, 3 montes ali, tá? Incluindo o Sinai, que era o Monte Tabor e o Monte Carmel, que eram superiores ao Monte Sinai em tamanho.
tá? Aí tem uma discussão aqui no Midrash, ele fala que, na verdade, os dois montes estavam reclamando qual que era o melhor para receber os mandamentos de Deus. Tanto o Tabor quanto o Carmelo, eles queriam receber que Deus entregasse a Torá para o povo de Deus neles. Só que o Monte Sinai era o menor. Deus escolheu, então, o Monte Sinai para entregar a Torá para o povo judeu. Isso nos traz o quê? Representa a humildade. Representa aquela pessoa que ela está apta, ela é humilde a receber, tá? Ela não é altiva, ela não é uma pessoa orgulhosa, porque a Torá foi dada para os humildes. A Torá ela foi dada para aqueles que verdadeiramente queriam receber a Torá, tá? O versículo base que nós contamos também, que fala justamente sobre o recebimento da Torá, é que o povo eles tinham acampado como se fosse uma única pessoa, tá? Por isso que fala assim, e acampou Israel, não disse acamparam Israel, diz acampou, tá? Ao pé do monte. Um outro detalhe muito interessante é o que o povo judeu falou para Deus. Eles disseram, Naaseh venishma, Naaseh, faremos venishma, depois nós ouviremos. Ou seja, primeiro vamos fazer, depois vamos ouvir e entender o porquê estamos fazendo e estudar o porquê daquilo. Né? Daqui nós tivemos uma lição muito importante. Quem hoje que vai fazer, vai comprar um imóvel, vai adquirir qualquer coisa, ele não olha o contrato primeiro para saber no que eles estão se metendo, se aquilo realmente cabe dentro do orçamento dele. Mas não, todo o povo ali, eles estavam uníssimos, como que um único coração, né? Leve errado, ou seja, um único coração. O povo tinha entrado num nível de unicidade em que todos eles estavam idênticos, tanto em pensamento como em emoções, tá? Por isso eles dizem, Naaseh venishma, nós vamos fazer, depois nós aprendemos. E aquilo foi agradável aos ouvidos de Hashem, por assim dizer, porque o povo verdadeiramente queria receber a Torá, as instruções de Deus, tá? Dando continuidade aqui. Quando Deus apareceu na montanha, no Monte Sinai, aconteceram vários milagres, tá? Vamos enumerar um pouquinho deles aqui. Primeiro, houve um silêncio total no mundo, tá? Os nossos sábios dizem que não se ouviu um pio, os pássaros pararam de voar, a vaca não mugiu, você não via um grunhido de nenhum tipo de animal, tá? O mundo parou. O próprio mar, que ele é agitado, tem as ondas, ele ficou extremamente calmo, porque a presença de Deus tinha descido sobre o Monte Sinai. A Torá é clara, diz que o Monte Sinai ele fumegava, se ouvia trovões e barulhos de trombetas, suaves de chofar. Então, todas as nações, você pode ver isso na própria Torá, que todas as nações viram isso, sentiram isso. O que está acontecendo? O próprio Midrash fala que o pessoal pensava que era um novo fim do mundo, pós o dilúvio. Mas Bilã, que era aquele profeta que depois tentou amaldiçoar o povo de Israel, ele falou, não é isso. Consultaram ele. Como Bilã ele era um sacerdote daquela época para as nações, foram consultar o que estava acontecendo. Pois havia escurecido, tudo havia parado, ninguém se mexia, não tinha, um vento não soprava. Então foram consultar Bilã o que está acontecendo. Bilã chegou simplesmente e falou, Deus está entregando a sua Torá para o povo judeu. Tá? Então todo o mundo naquele dia, naquela hora, eles sentiram isso. Eles souberam que Deus havia descido sobre o mundo. Tá? Nós já comentamos aqui também que outro milagre aconteceu, porque antes da entrega da Torá, os mundos eles eram separados. O mundo espiritual ele era separado do mundo espiritual, separado do mundo físico. Unicamente quem poderia fazer um pouquinho dessa ligação eram os patriarcas, que eles tiveram contato com Deus, mas isso era temporário. Após Deus descer sobre o monte Sinai, a física
toda ela foi mudada, ela foi quebrada. Deus uniu o material com o físico, tá? Tem uma passagem interessante que nós vemos assim, que diz assim que todo o povo viu os sons. Como é que você vê som? Você não vê, você ouve o som. E a Torá, é claro, o povo viu os sons. Ou seja, toda a ordem do mundo ali, ela foi quebrada naquele momento, a ponto de as pessoas conseguirem ver as ondas sonoras, tá? Então foi um evento assim magnífico, porque ao pé da montanha estavam ali mais de 3 milhões de pessoas, tá? E você imagina 3 milhões de pessoas unidas num único sentimento, a ponto de Deus falar, né, na Torá que o povo tinha acampado como acampou, não acamparam, ou seja, como uma única pessoa e que ele estava em um único sentimento, com um coração único. Dando continuidade aqui. Então esses eventos tomaram conta, o mundo parou, tudo cessou, tá? Existem muitos outros comentários aqui, mas levaria-se muito tempo para nós estarmos falando. Vamos continuar aqui. Após isso, né, Deus vem e Deus começa a falar. Deus fala: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás imagem e escultura para vocês se prostrarem perante ele. Deus disse os primeiros 2 mandamentos. O povo falou para Moisés: pare, Moisés, pede para Deus parar. Porque o povo, por mais que eles viessem, estavam em 3 dias em nível de purificação. Diz o Midrash que quando Deus falava, a alma do povo saía e voltava. O povo morria e ressuscitava. O povo morria e ressuscitava. Então Deus disse somente os 2 primeiros mandamentos e o povo não aguentou. É aí que Moisés entra e fala o restante, os outros 8, tá? Deixa eu contar mais uma situação, mais um milagre que aconteceu ali. A Torá, ela é bem clara. Se você analisar todo o texto, diz ali que não havia nenhum tipo de enfermo, né? Ou seja, assim, todos que eram cegos foram curados, porque diz assim o texto, né? Bem claro. Todo o olho viu, tá? Não havia surdos, porque diz o texto também: tudo que Deus diz faremos e ouviremos. Ou seja, todos ouviram. E todos os coxos também foram curados, porque dizia eles ficaram de pé perante Deus. Tá? Então, não havia um doente, não havia um enfermo, não havia ninguém ali que não tivesse sido curado. Existem outros detalhes que para cada tipo de pessoa foi ouvida um tipo de som quando Deus falou, os 2 primeiros mandamentos. Fala assim que se para a mulher ela ouviu uma voz mais suave, para a criança ela ouviu como fosse a voz do pai ou da mãe, com a pessoa mais idosa também foi uma voz mais brenda, mais mansa por causa da idade. Já para o jovem foi uma voz muito mais forte, tá? Então houve muitos milagres ali no recebimento da Torá. Foi totalmente uma quebra de paradigmas no mundo onde nós vivemos, tá? Tanto que a Torá a própria Bíblia fala que esse é um evento que nunca mais acontecerá no mundo, onde 3 milhões de pessoas, todas, viram e ouviram Deus falar com elas, tá? Diferente do que é hoje, que religiões surgem através de uma única pessoa que diz que teve uma revelação, teve um sonho e arrasta multidões, sem ter ninguém que consiga provar aquilo. O povo judeu, durante mais de 3 mil anos, é a própria prova e a existência disso, porque todos 3 milhões de pessoas viram e ouviram Deus falar. Voltando aqui um pouquinho. Então o povo não aguentou, o povo estava morrendo e voltando à vida, quando Deus falava. O próprio Deus fala: ninguém jamais vai ver a minha face e permanecer vivo. Então só a fala de Deus, o salmista, ou a própria Torá, o Taná, usa muitas expressões para falar que a voz de Deus é como o som de muitas águas, a voz de Deus é como o vento, a voz de Deus é como um fogo consumidor. Então, por mais que as pessoas tivessem se elevado a tal ponto que eles estavam num nível de pureza tão grande que eles se assemelhavam a anjos,
eles não conseguiriam permanecer vivos enquanto Deus estava falando. Então Deus pega e fala para Moshe: sobe a montanha, porque aqui eu vou te dar todas as mitzvot, vou te dar todos os mandamentos. Então o povo ficou ali no pé da montanha. Moshe subiu até o Monte Sinai. Diz que havia uma espessa nuvem, né? E Moshe adentrou essa espessa nuvem. Os comentaristas, o Midrash, diz que os anjos pegaram Moshe pela mão e o levaram. E a partir do momento que Moshe adentrou aquela nuvem que era mais próxima da presença de Deus, diz que ali ele ficou semelhante a um anjo. Por isso que a Torá própria diz, a Bíblia diz que ele, na verdade, não comeu nem bebeu nada durante os 40 dias e 40 noites que ele estava ali. Aí entra a grande questão que eu quero explicar para vocês aqui. Bem simples. As pessoas falam, são 10 mandamentos, né? Você precisa justamente de 40 dias e 40 noites sem dormir, sem comer e beber para aprender 10 mandamentos? Não, né? Aí você pergunta para mim, Mauri, o que Moshe ficou fazendo durante esses 40 dias e 40 noites? Os nossos sábios, os Hazramim, nos contam o seguinte, que nesses 40 dias e 40 noites, Deus deu para Moshe toda a Torá, todos os 603 mandamentos. Deus deu todas as explicações de todos os mandamentos. Aí vem Talmud, vem Midrash. Deus deu todas as agadotes, todo o conteúdo que nós temos hoje dentro do judaísmo. Para quem não conhece, né, o povo judeu é conhecido como o povo do livro. O povo judeu tem muito livro. Tá? Além da Torá que Deus deu para Moshe, Deus também passou para ele oralmente o que não era para ele escrever, o que ele era passar de boca a boca para o povo judeu. As explicações, todas as elucidações do contexto da Torá escrita que nós temos aqui, dos 5 livros de Moisés. Deus explicou tudo para ele e ele passou de boca a boca. Isso foi mais tarde escrito, tá? Chamado de Talmud, Gemará, os Midrashim, todas as histórias em volta dos Passuquim da Torá, as Agadot, todas as histórias em cima da própria Torá. Deus deu tudo ali para Moshe. Tá? A ponto do nosso sábio diz que nada, o que eu estou fazendo hoje aqui, o que eu estou explicando, ou muitas vezes eu estou lendo uma parte da Torá e eu estou vendo uma explicação, Deus já havia dado lá. Ela só foi nos trazido para o dia de hoje, mas Deus já havia dado. Então, esses 40 dias e 40 noites foi justamente para Deus dar todo o conteúdo da Torá. Tá? Vocês conseguem entender como esse dia de hoje ele é muito importante para nós, para o povo judeu, para nós também que não somos judeus, para toda a comunidade Bnei Noach, como isso é importante? Por quê? Vamos lá. Como eu falei, são muitos detalhes. Um dos detalhes interessantes, tá, que nós temos que falar aqui, é que todas as almas que foram criadas estavam lá. Tá? Todas as almas judias, todas as almas dos futuros conversos, todo mundo estava lá. Tá? Todas as almas estavam ali, naquele dia. Então, as almas dos antepassados, as almas daqueles que viriam a nascer no mundo, tá? Entendam bem, olha só que profundo. A própria Torá escrita, ela fala assim, esse é um dia que eu faço um pacto com vocês, não só com vocês, mas com todos aqueles que também ainda não estão aqui. A própria Torá está escrito isso. Você pode ler, tá? Ou seja, aquelas almas que ainda viriam para o mundo, Deus falava, todo mundo viu isso aqui, para ninguém ter desculpa depois de falar, mas eu não sabia, eu não estava lá. Se todas aquelas gerações viram, as posteriores, todas as almas dos Yehudim, dos judeus e dos convertidos que viriam para frente estavam lá. Tá? Onde isso a própria Torá escrita fala. Que era um pacto que Deus fazia com eles e com os futuros que viriam das gerações. Tá? E aqui eu não poderia deixar, amigos, de falar um assunto que estão comentando, né? Todos os rabinos, Bnei Noach, todos estão sabendo que é justamente um assunto interessante, que é a disputa que Moshe teve com os anjos. Sim, Moisés ele teve uma disputa com os anjos ali. Quando Moisés estava subindo um monte para ele receber a Torá, os anjos indagaram a Deus:
Como é que pode? Esse é um minúsculo ser humano, você vai entregar o que é de mais precioso, que é a Torá, para eles? Eles vão banalizá-la. Eles não são merecedores. E ali Moisés, calmo, temeroso, próximo ali, ficou sem saber o que falar, né? Aí Deus vem falar para Moshe assim: Moshe, responde a eles, por favor. Eu não vou responder. Responde a eles. E aqui entra uma das narrativas mais bonitas que tem. Moshe chega e fala para os anjos assim, diz assim antes, que Moshe estava tão temeroso que ele não sabia, que Deus falou para ele: vem cá, Moisés, segure no meu trono. Daqui você vai tirar toda a verdade, forças para você responder aos anjos. E Moshe segurou ali no trono e começou a falar para os anjos. Qual que é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Aí Moshe falava para os anjos assim: quando vocês estiveram no Egito, que vocês precisaram ser resgatados de lá? Moshe fala: qual que é o segundo mandamento? Não terás outro Deus diante de mim. Não farás imagem de escultura de nada para se postar. Vocês fazem imagem de escultura aqui no céu para adorar a Deus? Qual que é o terceiro mandamento? Não falar o nome do teu Deus, irmão. Não blasfemar do nome de Deus. Vocês blasfemam do nome de Deus aqui. Vocês estão perante a constante presença de Deus. Vocês têm como blasfemar da presença de Deus? Não. Qual que é o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o guardar. Porventura vocês trabalham durante 6 dias e no sábado vocês descansam? Porventura tem tempo aqui no céu, no mundo dos espirituais? E assim Moshe começou a indagar. Vocês têm pai e mãe para vocês honrar? Vocês podem adulterar? Vocês têm má inclinações? Vocês podem mentir? Vocês podem cobiçar? E Moshe começou a falar para eles. Vocês têm corpo para usar tefilim? Vocês têm corpo para usar tzitzit? Então os anjos entenderam e Deus olhou, e falou: Moisés está certo. Os próprios anjos pegaram e confirmaram: Moshe está certo. Então, verdadeiramente, o que Deus criou, a Torá, a qual Deus diz a Kabbalah, que Deus olhou para a Torá e criou o mundo, porque o mundo foi criado com base na Torá. Nós fomos criados, primeiro para você criar algo, você tem que ter um manual. Deus olhou esse manual e criou em cima do manual. Tá? Manual do fabricante. Então, hoje, nós comemoramos isso. Shavuot, a palavra Shavuot significa semanas. Tá? Vem do que? De Shavua, que é semana. Shavuot são semanas. Por quê? Porque Deus pediu para o povo contar, desde o segundo dia do primeiro dia de Pessah, ali, contar 49 dias até o 50º dia, de semanas, que foi justamente o tempo que o povo recebeu e tinha que se preparar para receber a Torá no Monte Sinai. Tá? Daí então vem a palavra Shavuot, tá? Poderia ser um outro nome, mas não é. Então, meus amigos, nós temos aqui esse assunto, tá? Muito, muito, muito importante mesmo, sobre a festa de Shavuot. Se eu não posso dizer que é o maior dia, é a maior festa que nós temos, tá? Eu, a maioria aqui, particularmente falando para vocês, isso mudou a minha vida. Por mais que vocês já conhecem a minha história aqui, para quem me acompanha, sabe de onde eu vim, tá? Sabe que como qualquer pessoa nascida nesse país, foi criado ali dentro de tal religião e vem para cá. Só que nós nunca podemos abrir os olhos para ver a verdade da Torá, porque nós já fomos incumbidos em cima de algo. E a Torá, que é o Velho Testamento na visão das pessoas, ela só é usada como uma base, sendo que ela é a verdade de toda a humanidade. Ela não é só a verdade para o judeu, porque o próprio Deus fala que ele ofereceu ela para os outros povos da época também, mas ninguém a recebeu. A ponto de Deus falar assim, ó, essa aqui é a minha Torá, quando Deus chegou para os filhos se me falha a memória, são os filhos de Esá, falou, vocês querem receber a Torá? Falaram assim, o que está escrito aí? Não matarás. Ele falou, não tem como. A gente vive matando, então não quer. E Deus foi oferecendo para todos os povos. Está escrito aqui, ó, não adulterarás, mas aqui a gente só vive fazendo isso. Então, o único povo que não tinha nada disso, que aceitou,
foi justamente o povo de Israel, tá? E eles são os guardadores disso. Deus falou: eu dou para vocês, vocês guardam, vocês ensinem as nações. Qual é o caminho? Deret Hashem, o caminho de Deus. Este é o caminho de Deus. Quando Deus usa a expressão essas palavras são eternas, elas não vão mudar, não é que futuramente viria alguma pessoa ou viria uma outra figura e mudaria isso. Não. A base é a Torá HaKadosh, a Santa Torá de Deus, as instruções de Deus. Não só para o judeu, mas para o mundo todo. Os judeus são quem ensina a humanidade. Isso está em Yeshayahu, no livro de Isaías, que eles seriam luzes para a humanidade. E Deus fala lá em Isaías 42, versículo 3, vós sois as minhas testemunhas, para que todo mundo saibais e creais que Deus antes de mim nenhum houve e nenhum outro haverá. Então, as testemunhas de Deus que estavam no pé do monte ali, e são as testemunhas que hoje, Baruch Hashem, estão conosco aqui e que eu tive o prazer de aprender com eles. Meus olhos puderam ver a verdade. Por isso, essa festa, para mim, ela é muito importante. Porque todo santo dia, quando eu pego a Torá, quando eu pego aqui o Rumash, quando eu vou ler e eu estudo, eu consigo olhar e espelhar todo esse processo aqui dentro. E isso mudou totalmente a minha vida. Mudou totalmente a minha maneira de ver o mundo. Mudou a maneira de ver as pessoas. Por quê? Porque é a verdade de Deus. A verdade revelada de Deus. Tá? E esse é um pouco do que nós podemos aqui falar de Shavuot. A entrega da Torá. Tá? A entrega da Torá. Kabbalat, a Torá. O recebimento da Torá. Tá? Tá, Mauri, mas o que nós fazemos em Shavuot? O que vamos fazer nessa terça, a partir do pôr do sol? Primeiro, se faz o que fazemos em todas as festas. Geralmente acendemos uma vela para santificar esse dia, fazemos para elevar esse dia, fazemos o kiddush com vinho, um suco de uva para santificação desse dia, tá? Tem-se todo o costume de você ir para a sinagoga para você ouvir a leitura dos 10 mandamentos no rolo original ali da Torá, tá? Se você não puder, pega o Rumash, pega uma Torá, leia em casa, pelo menos os 10 mandamentos, tá? Se passa a noite toda também estudando a Torá. Existe um compilado de tudo que você precisa ler durante essa noite, tá? Chamado Tikkun, se não me engano, Tikkun Leil Shavuot, tá? Ou seja, um compilado de que você precisa ler na noite de Shavuot. Também se tem o costume de você enfeitar não só a sinagoga, como sua casa com flores. Por quê? Porque diz ali que quando Deus desceu, o monte Sinai, ele floriu, ficou branco, as flores nasceram. Então se tem o costume de você também colocar na sua casa flores. Tá? Se lê o livro de Ruth. Por que o livro de Ruth? Ruth, ela foi uma moabita que se converteu ao povo judeu. Quem não conhece a famosa frase que fala assim, teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. E como ela, ali no Monte Sinai, foi praticamente o nascimento do povo de Deus, e Deus falando com todos aqueles que também iriam futuramente se aceitar, se converter, no caso, a Torá de Deus, nós lemos também o livro de Ruth. Tá? Temos também a questão de comermos somente coisas derivadas de leite, laticínios. Por quê? Porque foi nesse dia que Deus deu toda a lei de kashrut. Kashrut é a leis alimentares do judaísmo. E você sabe o que é kasher. Que você pode e que você não pode se alimentar. E como o povo ali não estava preparado para a lei de kashrut, os utensílios que eles tinham não eram kasher, então eles deram um jeito de comer o que? Só tomar leite. Ou seja, então nós também, nessa parte de terça e quinta, só nos alimentamos, temos o costume de alimentarmos com coisas derivadas de leite. Não que só vamos alimentar, mas nos alimentamos com bastante coisa derivada de leite para relembrar também essa questão. Tá, meus amigos?
Nós temos também três grandes figuras que são relembradas nesse dia de Shavuot. A primeira, Moisés, tá? Que foi aquele que pôde entrar ao palácio de Deus ali, se transformar o seu corpo como fosse um corpo de um anjo, que não teve fome, nem sono, nem não teve sede, tá? Nós temos também Davi, porque Davi ele nasceu e morreu em Shavuot, assim ensinam nossos sábios, a tradição nos passa. E nós temos também o pai do Hassidismo, o grande e ilustre Baal Shem Tov, que também faleceu em Shavuot, tá? Então, meus amigos, isso é Shavuot para o povo judeu, isso é Shavuot para nós também, tá? É a entrega, a Matan, a entrega da Torá, a entrega do maior bem que a humanidade poderia ter na face da Terra, de sua própria existência, a entrega do manual de instruções de como funciona o ser humano, como funciona a humanidade, como o mundo ele teria que caminhar para que todos pudessem ter paz, viver em paz. Tá? Não vou me estender muito mais, tá? Eu creio que Baruch Hashem, Deus nos deu sabedoria aqui para trazer aquilo que eu queria trazer para vocês. Eu falei, existe muita coisa que nós poderíamos falar aqui sobre a entrega da Torá, mas eu creio que isso já deixou bem claro o quão importante é essa data de hoje, de Shavuot. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez eu quero agradecer vocês, tá, por estar aqui conosco, você que nos já acompanha, muito obrigado pela honra que nos é dada, tá? Você que é novo no canal, chegou aqui através desse vídeo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo se você achou ele interessante, você precisa que mais pessoas saibam também dessa verdade, tá? Da entrega da Torá ao povo judeu, tá bom? E assim iluminando o mundo inteiro. E mais uma vez, meus amigos, Todarabá, muito obrigado. Bekol Tov, tudo de bom. E Yatzlahá, sucesso na vida, tá? Em tudo que você for fazer. No mais, amigos, nos vemos nos próximos vídeos com mais conteúdo aqui do canal sobre conhecendo a Torá, sobre conhecendo o judaísmo, sobre assuntos dentro da Torá e do judaísmo para a nossa vida, para a elevação da nossa alma, para nós fazermos o que o povo judeu fez ali na entrega da Torá, unir o espiritual com o físico e assim elevamos a materialidade ao espiritual e assim trazemos a presença de Deus aqui para a terra. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez, Todarabá. Lehitraot. Até mais no próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado.